Hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre a história do Centro de Formação Missionária, mais conhecido como Seminário. E para isso precisaremos voltar para a década de 80, mais precisamente ao ano de 1981, em que ocorreu a inauguração no avarzeado município de Pilões, na Paraíba, no dia 25 de janeiro daquele ano, dia da conversão de São Paulo. Desde o amanhecer, começaram a chegar os convidados das diversas dioceses, paróquias e casas religiosas da Paraíba e de outros estados do Nordeste. A inauguração contou com a participação de muitos bispos, padres e religiosos. Na missa, o arcebispo Dom José Maria Pires saudou e acolheu todas as pessoas. Foi um dia marcante na vida de todos os presentes. Os seminaristas estavam felizes com o início de uma missão de estudos e trabalhos e uma vida de oração no meio do povo. O projeto referia-se à formação de jovens camponeses que têm vocação para ser missionários dedicados totalmente à missão no meio do povo rural. A formação inicial era intensiva, com 6 anos de estudos, 2 anos na casa central e o restante convivendo com o povo nas comunidades, fazendo os trabalhos, visitas ao povo, mutirões, pastorais em várias cidades do Nordeste com avaliações periódicas. Os primeiros alunos do CFM vieram de vários estados do Nordeste e também havia uma equipe de professores e apoiadores para este acompanhamento, tanto no CFM como nas comunidades onde eles estavam fazendo as pastorais. O último dia no engenho avarzeado se deu na data de 19 de dezembro de 1982 e no dia seguinte seguiu a mudança para o município de Serra Redonda, na Paraíba, onde foram muito bem recebidos pelo padre João Gueromes e ficaram hospedados por vários dias seguidos na casa paroquial. Todos os pertences da mudança ficaram guardados no salão paroquial. O senhor Alfredo abriu uma de suas casas no sítio Caiana, vizinho ao sítio Isidoro, para também acolher os missionários. 1983. Construção do Seminário Rural em Serra Redonda. O nome Seminário Rural não foi permitido pela Cúria Romana, porque a formação precisava ser complementada nos seminários tradicionais. Portanto, surgiu o nome CFM, Centro de Formação Missionária. Foi um período de muito entusiasmo pelas lideranças populares dentro da Igreja Católica, com o surgimento das comunidades eclesiais de base, SEBs, o Programa Árvore e os movimentos sociais. Muitos bispos visitaram e apoiaram com muita alegria, enviando alunos para receber a formação no seminário para que pudessem atuar na Igreja dos Pobres e nas SEBs. Havia uma equipe permanente de professores e apoiadores para acompanhar os alunos nos estudos. Também vinham professores para passar a semana de estudos intensivos com temas específicos. A seguir, o nome dos professores que deram sua contribuição nesse período. Em 1985, presença do educador Paulo Freire em Serra Redonda. Em janeiro de 1985, os alunos tiveram a oportunidade de passar uma semana intensiva de estudos com o educador Paulo Freire em Serra Redonda, no Centro de Formação Missionária. 1986. O CFM é denunciado como sendo um centro de treinamento de guerrilhas. Naquele ano,
aconteceu um fato marcante na história do CFM. Uma denúncia de que no seminário estava se formando guerrilheiros. Por conta disso, vieram helicópteros da Polícia Federal para averiguar o fato denunciado. Tudo foi revirado até o sacrário em busca de armas. Reportagens em jornais da época relataram esse episódio. Nesse período, Padre José Comblan havia voltado do exílio, ao qual foi submetido em decorrência da ditadura militar no Brasil, e passou a residir no seminário por 12 anos, no intuito de estar mais presente no projeto. 1990. Novas modalidades de formação. Realidade social, Bíblia, psicologia, dinâmica da vida em grupo, árvore, informática e educadores populares compuseram as novas modalidades. Os alunos internos do Centro de Formação Missionária permaneceram até o final da década de 90. 6 desses missionários se ordenaram padres e foram complementar os estudos nos seminários tradicionais, conforme a exigência de Roma. Alguns diáconos e missionários contemplativos estão hoje espalhados por todo o Brasil, engajados no meio do povo, nos trabalhos sociais em vários setores da sociedade, cumprindo sua missão. Os cursos de formações específicas eram realizados nos finais de semana, nos quais os alunos vinham das paróquias da Arquidiocese da Paraíba, dos quilombolas, movimentos sociais, da Diocese de Campina Grande, Paraíba, das organizações do meio popular, entre outros. 1992. Primeira Paixão de Cristo em Serra Redonda. Naquele ano, o CFM organizou a Primeira Paixão de Cristo em Serra Redonda, com a participação dos seminaristas e os jovens da cidade, organizada e coordenada pelo missionário João Batista Magalhães Salles. O local da apresentação do espetáculo se deu onde hoje é a Praça Colorida. O ex-seminarista José de Jesus Madruga fez o papel de Jesus Cristo. 1995. Construção do eremitério. O eremitério do discípulo amado teve como fundador o missionário João Batista Magalhães Salles. Ele tinha como um sonho viver momentos mais contemplativos ao Evangelho e, por esse motivo, resolveu construir o espaço de contemplação em um lugar mais reservado. Ele era a pessoa responsável pela espiritualidade do Centro de Formação Missionária. 1998. Fraternidade São Marcos. Formada inicialmente por 2 casais, Raimundo Nonato de Queiroz e Maria Aparecida Félix da Silva Queiroz, e José de Jesus Madruga e Gilma Fernandes Barbosa Madruga, junto com mais 3 missionários que permaneceram por 1 ano, Ivanilson Estevão, Manuel Regis da Silva e José Roberto dos Santos. No ano seguinte, entra o casal Josivaldo Souza Lira e Silvana Dias Gomes Lira, que viveram na fraternidade por 4 anos. E 7 anos depois, entra mais um casal, Paulo Afonso Dornelas Borges e Valdilene Rodrigues Borges, que permaneceram por apenas 1 ano. O objetivo da fraternidade era dar suporte humano ao CFM. Nesse período, o CFM contava com a equipe de professores de João Pessoa, Campina Grande, ambos na Paraíba, e Recife, Pernambuco. Ainda em 1998, o CFM abriu a primeira escola de informática de Serra Redonda, coordenada pelo professor Quiril Muniz de Sá. A escola de informática atendia a toda a população de Serra Redonda, tanto da zona urbana como da rural, e funcionou até o ano de 2011.
1999. Consentimento do arcebispo da Paraíba para a criação da fundação. Ao receber a notícia que o arcebispo da Paraíba, Dom Marcelo Pinto Cavalheira, iria sair da arquidiocese, Raimundo Nonato e o padre José Comblan pensaram em uma maneira de proteger o CFM juridicamente e ter mais acesso a projetos para os cursos de formação. Nesse sentido, estudaram a possibilidade de transformar o CFM em uma fundação. Com isso, o arcebispo da Paraíba, Dom Marcelo Pinto Cavalheira, deu seu consentimento e apoio. 2000. Criação da Fundação Dom José Maria Pires. A fundação recebeu o nome de um dos fundadores da obra missionária do CFM, Dom José Maria Pires. Ao ser instituída no dia 3 de fevereiro do ano 2000, tomaram posse todos os membros representantes do Conselho Administrativo, tendo como presidente Raimundo Nonato de Queiroz e o vice-presidente, Padre Alexandre Magno Jardim. O conselho foi composto pelas entidades ligadas à Igreja, movimentos sociais, pelos professores e por um representante do arcebispo da Paraíba. 2001. Centro Educacional Paulo Freire. Com o nascimento das crianças da Fraternidade São Marcos, Nonato se preocupou em ter uma educação infantil de qualidade para estas crianças e também as da comunidade local. Os amigos Marcelo Abreu e Quiril Muniz de Sá, de Recife, Pernambuco, tiveram participação importante nesse novo projeto, com doações de equipamentos e ajuda financeira. A amiga Maria Lúcia Nascimento, de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, proporcionou capacitação no Instituto Albert Einstein para os professores, além do fardamento e material didático. O Colégio Pio XII de João Pessoa contribuiu com a doação de mesas e cadeiras. Foi feito um projeto para a aquisição de móveis e equipamentos de som através da Associação das Escolas Cristãs, AEC. A escola contou com parceria da Prefeitura Municipal de Serra Redonda, na gestão de Nivaldo Lima, disponibilizando merenda escolar, material didático, utensílios de cozinha e profissionais da educação. Assim, foi possível abrir uma escola infantil de qualidade no CFM. Em comum acordo com o Conselho da Fundação Dom José Maria Pires, a escola passou a se chamar Centro Educacional Paulo Freire, coordenada pela professora Aglaide Araújo Alves, ex-aluna do CFM. A escola funcionou até o ano de 2004. 2005. Inviabilização dos projetos com a chegada do novo arcebispo da Paraíba, Dom Aldo Pagotto. As formações continuaram, mesmo com as dificuldades financeiras. Através do curso Educadores Populares, que funcionava desde 1998, com 2 quinzenas por ano no CFM, vinham jovens de todo o Nordeste, principalmente das dioceses onde Raimundo Nonato prestava serviço de assessoria. Com a chegada de Dom Aldo Pagotto, a situação financeira ficou muito difícil. Os projetos foram sendo barrados e os últimos recursos que vieram ficaram retidos na Arquidiocese da Paraíba. A Fundação recorreu a projetos ecumênicos com o SESI para dar continuidade aos trabalhos de formações com os jovens das comunidades quilombolas e várias igrejas cristãs. As atividades da Fundação foram encerradas em 2013, junto com a Fraternidade São Marcos. Apenas um dos fundadores da obra missionária do CFM, Raimundo Nonato de Queiroz, permaneceu na entidade até o seu encerramento.
início dos anos 80, precisamente em 1981, um grupo de missionários e missionárias do Nordeste, animados e embalados pelas decisões do Concílio Vaticano II, das conferências de Medellín e Puebla, acompanhados e orientados pelo padre José Comblan, no sentido de prestar um serviço eficaz, enraizado na luta do povo nordestino, visando também dar uma feição nova à igreja no Nordeste brasileiro, criaram o Seminário Rural, com o objetivo de formar padres, formar sacerdotes camponeses. A hierarquia central da Igreja Católica de Roma não entendeu quando Dom José Maria Pires apresentou essa proposta de formação de sacerdotes camponeses e simplesmente deu uma reprimenda forte. E aí foi mudada a perspectiva de seminário rural para centro de formação missionária. Independente de formar padre ou de formar leigos e leigas para a missão, o centro de formação missionária transformou e transforma a vida de todas as pessoas que passaram por esse período aqui, né? Eu digo que transforma porque continua transformando. Transformou a visão de nós que somos egressos da vida camponesa, ainda naquele estilo meio machista da relação de homem e mulher no campo, aquela visão muito grosseira, muitas vezes, por não ter tido oportunidade de sua formação, por não ter tido condição de se formar. A gente chegava aqui com a oportunidade de poder também servir ao povo de Deus e servir a Igreja de Jesus Cristo nessa nossa região. Aí como é que o seminário rural, como é que o Centro de Formação Missionária transforma as nossas vidas? Por exemplo, o dia a dia, as tarefas de manutenção, as tarefas de limpeza, as tarefas domésticas, todas, absolutamente todas, eram assumidas por nós, seminaristas. Depois, tudo era feito em equipes. As tarefas eram divididas constantemente com todas as equipes. Então, a formação humana, a formação teológica, a formação filosófica, a formação cristã que nós recebíamos aqui e continuamos recebendo pelos nossos encontros, pelo legado, transforma constantemente as nossas vidas. Então, quem passa por aqui não é mais aquele homem ou aquela mulher. Quem passa por aqui é fisgado de um jeito que transforma a sua vida para sempre. A perspectiva de vida, de sonho, enquanto ser humano, de perspectiva de sociedade, de perspectiva de mundo, de visão de mundo, é totalmente diferente. Nós aprendemos aqui que, na prática, nós aprendemos a igualdade de gênero, a igualdade de direitos, a igualdade de oportunidades, enfim. Nós construímos no pequeno, no micro, aquilo que nós acreditamos que pode ser a sociedade como um todo. Então, essa é a visão de igreja que nós gostaríamos que fosse desenvolvida. Infelizmente, foi cesseada, foi cortada, foi impedida no seu intento original, mas nós continuamos sobrevivendo como os minoritários, os profetas das catacumbas, continuamos sobrevivendo nessa igreja que caminha por outros rumos, com o barco, parece que em outra direção, de optar mais pelos mais aquinhoados, com os mais ricos. Nós continuamos ainda na nossa crença de que podemos estar sempre a serviço dos pobres, assim como Jesus foi, a serviço dos excluídos, das excluídas da sociedade, levantando os caídos para que a gente possa construir no micro, talvez, nas nossas comunidades, nos nossos lugares, aquilo que a gente acredita que pode ser um mundo diferente, o reino de Deus. Então, eu cheguei aqui no CFM no ano de 1992. Vinha de comunidades eclesiais de base, mas sem um aprofundamento teológico nenhum, sem aquela convivência de vida comunitária. Se falava muito nas SEBs, mas essa vivência não tínhamos. A partir do momento que chegamos aqui, a nossa vida ela transformou.
foi mudada. Aqui aprendemos a viver, de fato, a vida comunitária. Aqui aprendemos e compreendemos melhor o sentido da vida. O CFM me ajudou a compreender as questões comunitárias, como coordenar um grupo, de fato, e, ao mesmo tempo, como trabalhar com o povo, a ouvir melhor as pessoas. Na verdade, aqui tornou-me mais humano. Uma pessoa que, a partir do que o outro sente, eu não absorvo o sofrimento do outro, mas eu posso ser uma pessoa solidária de verdade. Compadecer-me com o outro sem absorver o sofrimento do outro. Isso é uma coisa importante. O CFM nos ajudou a ser gente de fato. O CFM ajudou a gente a ser aquelas pessoas que conseguem trazer essa presença de Jesus para aqueles que de fato estão com sede. Eu hoje aprendi, a partir do CFM, a ser um pai de família, a ser uma liderança aonde eu chegar, a compreender as circunstâncias e analisar a situação do meu país em cada etapa que ele está vivendo. Por isso o CFM me faz falta. Eu hoje sou feliz porque passei por esta grande formação. Um abraço. O CFM na minha vida é uma experiência riquíssima, porque foi a partir da experiência da teologia da libertação, da teologia da enxada, com o Padre Comblan, com o Frei Roberto, com João Batista, com o Padre Jorge, com o Padre Leonardo. E ao fundar a teologia da libertação, ao colaborarem com a nossa formação, me deu uma formação humana, uma formação diferenciada no sentido do respeito às pessoas, do respeito a mim mesmo, do respeito aos pequenos, aos pobres, aos marginalizados. A formação do CFM foi uma formação que continua em nossas mentes, em nossos corações, em qualquer parte do Nordeste, em qualquer pessoa que percebe o Jesus dos pobres, dos marginalizados, dos presos, daqueles sem vez e sem voz das minorias. Então o CFM para mim é uma escola de vida, não é uma escola de formação, é uma escola de vida, porque o CFM me deu base para entrar no seminário arquidiocesano da Paraíba. Hoje sou sacerdote, graças ao CFM, graças ao acolhimento que tive aqui em Serra Redonda, junto com os companheiros, junto com tantos seminaristas, missionários, aliás, de várias partes do Nordeste. Então eu tenho que agradecer muito a Deus pela contribuição do CFM em minha vida, na vida da minha caminhada vocacional. E se hoje eu sou o que sou, pela graça de Deus, eu dou graças ao CFM. Então, que essa semente não morra, que nós possamos dar continuidade, possamos plantar mais sementes para que elas possam nascer no meio da juventude, no meio dos adultos, no meio das pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. E não um Deus vingativo, um Deus distante, mas um Deus que caminha conosco, um Deus que está no meio dos sofredores, um Deus que nos chama à missão. Vamos sair do sofá, vamos caminhar, vamos evangelizar, vamos voltar às origens, vamos voltar ao Evangelho, vamos voltar ao CFM que levamos no coração, mesmo sem fisicamente não estar como era, mas está aqui marcado, está aqui inserido ainda e resiste através de Madruga, através de Cida, através dos filhos do CFM, dos netos que virão do CFM. Então, que o CFM continue a viver em nossos passos, em nossa ação e o nosso evangelizar. Que Deus abençoe a todos. É com grande alegria e satisfação que eu estou aqui para falar da importância e da magnitude que foi a formação recebida por mim através do nosso querido Centro de Formação Missionária, o antigo Seminário Rural da Paraíba. Eu quero dizer que foi um divisor de águas na minha vida. Existiu um Ulisses antes da formação do CFM e um Ulisses depois, sobre alguns aspectos. O primeiro aspecto é da formação humana. Me tornou um homem melhor, um jovem melhor, um jovem mais sensível à causa do outro, da outra, um jovem mais harmonioso
com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, um jovem mais completo, mais inteiro. Um outro aspecto é o aspecto da racionalidade, da produção do conhecimento. Um conhecimento baseado nas minhas origens, da onde eu vim. Um conhecimento baseado na vida dos pobres, na organização societária dos movimentos populares, dos movimentos sociais populares. E uma outra perspectiva também importante é a perspectiva da espiritualidade, do encontro real, concreto, com o divino, com o mistério, com o Deus cristão, com Jesus Cristo, o Senhor e libertador da história. Eu só tenho a agradecer o que essa formação fez em minha vida.